Cueva pede desculpas à torcida, mas quer saber se está nos planos do São Paulo. 2 dias depois de rebater críticas da diretoria do São Paulo em publicação no Instagram, Cristian Cueva negou que tenha idealizado o texto e que já demitiu seu assessor responsável por redes sociais. O peruano ainda pediu desculpas à torcida do tricolor pelo ocorrido e por ter pedido para não viajar para a partida contra o Mirassol. Por outro lado, o meia ressaltou que precisa saber se está de fato nos planos do clube para não perder espaço na seleção do Peru às vésperas da Copa do Mundo. Primeiro, peço desculpas pelo caso. Sobretudo à torcida. Sinto esse mal-estar, que nunca havia acontecido comigo. Tenho um cara que trabalha nas minhas redes sociais e rapidamente me dei conta com meu empresário e vimos que ele colocou algo errado, mas sem má intenção. Pessoalmente, se não estava nos planos, queria entender para saber se busco uma saída para poder jogar. Tenho que brigar pelo meu clube e por uma vaga em minha seleção, algo que todos fazem em seus clubes. E eu quero continuar brigando de forma sadia e tranquila, disse o camisa 10, em entrevista ao Sport. Cueva se mostrou incomodado com uma suposta falta de coerência do São Paulo, que recusou oferta para vendê-lo ao Al Hilal, da Arábia Saudita, mas que o deixaria como reserva contra o Mirassol. O tricolor entende que os casos não se misturam e que todo atleta precisa aceitar as decisões da comissão técnica. A diretoria ainda mantém que não pretende negociar o armador antes do Mundial na Rússia. Eu tenho contrato com São Paulo, respeito e sou grato. Pensar em sair não dá agora, por tudo o que acontece. Tive um momento ruim jogando, o time também, mas nunca me escondi e não deixei o São Paulo sozinho. Nem o clube me deixou, bem como meus companheiros. Tenho que manter a cabeça focada para buscar meu lugar no São Paulo e na seleção. Se estou nos planos do técnico e do clube, tenho que seguir brigando por esse espaço, explicou. Outro episódio abordado por Cueva foi o atraso de 6 dias para se reapresentar no São Paulo. Ele perdeu o início da pré-temporada para realizar campanha publicitária no Peru, relativa à Copa. Saiu um contrato de publicidade lá no Peru e não avisei o clube no tempo correto. Tomei multa, aceitei meu erro, mas mostrei que não era algo que eu queria ficar 6 dias fora. A multa foi colocada e aceitei. Penso que depois estive bem, trabalhei, mas ninguém fala que voltei melhor do que estava e que por isso pedi para ir ao banco contra o Novo Horizontino, para ajudar o clube. Nunca se fala isso. Sei o que sou e o que quero dar ao clube. Guardo para mim, não falo de ninguém e quero trabalhar. Nenê conversa com o São Paulo. Empresário vai se reunir com o Vasco aos 36 anos. O meia Nenê pode trocar de clube. Com contrato com o Vasco válido até o fim deste ano, o jogador foi procurado pelo São Paulo, que deseja contar com seu futebol para este ano de 2018. Dirigentes do tricolor já conversam com o empresário do jogador, Gilvan Costa, há uma semana. Procurado pelo Lance, Gilvan Costa confirmou que existe esta negociação do São Paulo por Nenê. O Vasco conta com Nenê para o restante da temporada. O técnico Zé Ricardo sabe da importância do experiente meia para a disputa da Conmebol Libertadores, torneio que o Cruz Maltino estreia na próxima quarta-feira, diante da Universidade Concepción, no Chile. Mas os constantes atrasos de salário incomodam o jogador. Gilvan Costa afirmou que irá se reunir com o novo presidente do Vasco, Alexandre Campelo, até o fim da semana para tratar o assunto. A reportagem questionou o empresário de Nenê se o jogador tem desejo de ficar ou sair do Vasco. Gilvan Costa respondeu que isso é o Vasco que tem que responder. O agente do meia destacou ainda que Nenê tem jogado por amor ao Vasco. Há 5 meses ele não recebe, isso preciso resolver com o novo presidente do Vasco. Na tarde desta quarta-feira, Nenê esteve em campo na derrota para a Cabofriense e despistou sobre o seu futuro. Meu foco é aqui, tento fazer meu papel dentro de campo. Isso aí nem é uma coisa nova, sempre acontece, eu tenho contrato e trabalho normalmente. Tenho que responder dentro de campo, afirmou Nenê ao Sport após a partida. Em entrevista coletiva na noite desta quarta-feira, o técnico Zé Ricardo também comentou sobre Nenê. O comandante do Vasco citou que soube pelos jornalistas a negociação do São Paulo pelo meia, ressaltando que espera que a decisão seja a melhor para todos os envolvidos. Soube pela imprensa a negociação com o São Paulo. Acho o Nenê uma referência para nós. Nosso camisa 10. Mostrou que tem condição de ajudar muita gente, mas tem muitos problemas para serem resolvidos. Esperamos que a decisão que ele tomar seja a melhor para todos nós, destacou o treinador. Nenê chegou ao Vasco em 2015 com a responsabilidade de tentar evitar o rebaixamento do Vasco no Campeonato Brasileiro, o que não conseguiu.
Em 2016 foi um dos principais nomes no acesso da equipe, e no ano passado passou por outras polêmicas por possíveis saídas. Ele vem sendo alvo de críticas da torcida há alguns meses. Em novembro do ano passado, inclusive, chegou a dizer que era hora do torcedor ir ao estádio apoiar ao responder a uma crítica no Instagram. Procurado pelo lance, o vice-presidente de futebol do Vasco, Fred Lopes, afirmou que ainda não há nada oficial sobre o caso. O Cruz Maltino tem pressa para resolver esta questão por conta de sexta-feira acabar o prazo de inscrição de jogadores para os primeiros jogos da Conmebol Libertadores. Com o acordo com Trellis encaminhado, São Paulo agora tenta se acertar com Vitória. O São Paulo chegou a um acordo de salários e luvas com o atacante Trellis, do Vitória, nesta segunda-feira. O tricolor paulista tenta agora um acerto com o clube baiano sobre forma de pagamento para concretizar a contratação do jogador colombiano. A diretoria do São Paulo negou o acerto com Trellis. O Globoesporte.com apurou que a proposta é de R$8 milhões por 60% dos direitos econômicos de Trellis. O Vitória estaria exigindo o pagamento à vista, enquanto o tricolor paulista tenta parcelar. A diretoria do clube baiano não foi encontrada para comentar a notícia. Na Arena Barueri, onde o tricolor enfrentava o Inter pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o repórter Guilherme Pereira, da TV Globo, abordou o presidente do clube paulista, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, sobre Trellis. O dirigente não negou a informação, mas também não quis comentar, limitando-se a dizer agora não, agora não. Com 10 gols em 23 jogos, o atacante de 28 anos foi o artilheiro da equipe baiana no Campeonato Brasileiro de 2017. Trellis foi o segundo maior finalizador do Vitória no Brasileirão, com 53 chutes a gol na competição. O São Paulo quer anunciar a contratação de um atacante ainda esta semana, como mostrou o Globoesporte.com nesta segunda-feira. O tricolor vendeu o centroavante Lucas Prato para o River Plate na semana retrasada por 11,5 milhões de euros, R$44,4 milhões, dos quais o São Paulo receberá 8,5 milhões de euros, R$32,9 milhões. Logo na sequência, o clube pagou R$10 milhões ao Sport por Diego Souza. O técnico Dorival Júnior gostaria de contar com pelo menos 2 atacantes de lado, mas Trellis costuma jogar centralizado. Com ele no comando de ataque, Diego Souza voltaria a ser escalado como meia.